Olha, hoje a gente vai falar de um assunto, mais uma vez, de saúde importantíssimo. O cérebro e os seus 5 sentidos. A gente fez um resumo nessa matéria, veja aí. Quem nunca sentiu um cheiro e lembrou de um momento específico ou de alguma pessoa? E o sabor de uma comida que tem o gostinho da infância? Audição, olfato, paladar, tato e visão. Todo mundo, provavelmente, já estudou sobre os 5 sentidos do ser humano. O cérebro, a memória e os sentidos são os responsáveis pelas sensações diárias que temos quando algo nos faz lembrar o passado. Ao longo da vida, armazenamos experiências, momentos e histórias que, na maioria das vezes, podem ser resgatados em questão de segundos pelos 5 sentidos. Ouvir uma música, tocar em uma textura diferente, ver uma paisagem. Esses e muitos outros estímulos são capazes de trazer à tona sensações físicas e psicológicas que nos remeta a algum lugar do passado. O cérebro e os 5 sentidos. Como algumas lembranças podem ficar tão presentes quando estimuladas por um dos sentidos? Isso você descobre agora no Mulheres. Vamos falar desse assunto que é importantíssimo, até para a gente entender como o nosso cérebro, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. E como que a gente aguçar esses 5 sentidos cada vez mais é mais importante para a gente ter mais qualidade de vida. Para a gente entender todo esse mistério que acontece no corpo humano, o doutor Féris Chadá Neto, que é neurocirurgião, está com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Cátia. Eu agradeço o convite. A gente que agradece. E olha, o cérebro é uma máquina tão complexa. Eu acho que poucas são as pessoas que sabem do quão importante ele é, no sentido amplo mesmo, né? O cérebro, na realidade, você usa apenas 20% do cérebro. Você não usa totalmente o cérebro. É a mesma coisa, qualquer doença, quando você tem uma manifestação clínica, olha, o indivíduo não mexe o braço, não mexe a perna, ou está perdendo a memória, é somente uma determinada área do cérebro que é comprometida. Você fala assim, é todo o cérebro? Não, é uma pequena porção do cérebro. Por isso, tem áreas que são chamadas silenciosas, por exemplo. Você precisa ter crescimento da patologia, grandes tamanhos, por exemplo, de um tumor, para dar uma manifestação clínica. Numa área menor, mais eloquente, uma pequena, um grãozinho de arroz já é suficiente para dar um cabeça de alfinete a gente já vê, né? Neurológico, exatamente. Agora, falando nos 5 sentidos, eu comentava aqui no começo do programa o quanto que tem coisas, principalmente o olfato. Se a gente sente um cheiro de bolo de fubá, e lá na sua infância você teve momentos agradáveis, familiares, que tinha essa receita, isso a gente é remetido àquele tempo. Isso acontece com frequência com todo mundo, mas os outros sentidos, muito pouco a gente consegue ter, assim, características tão marcantes como a do olfato, não é? O olfato, na realidade, porque o olfato e visão são cérebro. Os outros sentidos vêm de fibras nervosas, o olfato não, o olfato é uma projeção do cérebro, assim como a visão. Então ele volta na memória, ele vai diretamente com a memória, os dois estão interligados com a memória. Então quando você fala o olfato ele é cultural também. Ah, é? Então quando você fala assim, olha, o cheiro das folhas da manhã é um cheiro extremamente agradável, foi porque alguém falou para você que é um cheiro agradável. Então você aprendeu que aquilo era um cheiro agradável. E a gente assimila sem perceber muitas vezes. Exatamente, o cheiro do rio Tietê. Todo mundo faz uma cara, nossa, que cheiro ruim. Mas como você sabe que aquilo é um cheiro ruim? Porque você aprendeu que é um cheiro ruim. Não que a sua sensação é ruim. Então aquilo lá passou a ser um cheiro ruim. A mesma coisa a criança, quando ela tem as papilas mais desenvolvidas que o adulto. A papila mais do gosto do amargo, certo? Então, se você come verduras na infância... Jiló, né, que é o pior. O jiló eu adoro jiló. Então, vem um gosto mais amargo. Então, qual é a experiência que você tem? Ruim. De repelir. Exatamente. Então, só que você gravou na sua memória que é uma experiência ruim. Então, você gravou que jiló nunca mais, você tem 70 anos, mas nunca mais você comeu jiló. Exatamente. É por isso que muitas vezes você sente o cheiro do jiló, você começa a ter a sensação do quê? Náusea, que é o enjoo, vômitos. Por quê? Porque ele te traz a lembrança de uma sensação, de um gosto ruim. Mas em contrapartida, se a gente aguçasse um pouco mais esses sentidos todos, a gente teria mais qualidade de vida, não teríamos? Uma vez que você não seria contaminado por aquilo que te disseram e você começa a ter, de fato, aquilo que você como indivíduo decidiu para você?
Exatamente. Aí, né? Exatamente. Aí você teria uma melhor qualidade de vida. Mas aí é aí que está o... Por isso que tem... Você fala, olha, no interior se come muito jiló, na capital não se come muito jiló. Então depende da cultura... De cada um, né? De cada um e o que você transmite para os filhos. Por exemplo, você fala, a jiló é ruim, vai ficar marcado na cabeça dele. O que você faz na infância, por exemplo, seu filho toma um refrigerante, por exemplo. Então isso aí estimula as células adiposas a se proliferar até os 4 anos. Então, quando você fala assim, o meu filho é gordinho, por exemplo, ele se alimenta, ele gosta do doce e tudo. Isso até os 4 anos é que você tem que fazer o regime. Você vai, vou começar com 5, 10 anos. Ele vira aquela sanfona, porque ele tem a célula. Se ele come, incha a célula. Se ele faz o regime, diminui a célula. Então, é aquele que engorda facilmente. Quer dizer, a célula fica com aquela memória, né? Ele tem a célula, porque ele estimulou na infância. Por isso que a educação alimentar, na realidade... É desde cedo, desde criança. A educação alimentar é fundamental para você definir, muitas vezes, o futuro da pessoa. E aí a sua saúde também, né? Exatamente. Aí que é relacionado, principalmente, com diabetes, hipertensão. Temos aqui mitos e verdades. Vamos começar com eles? Quer mandar pergunta? Aproveite, mulheres@tvgazeta.com.br. As crianças possuem menos papilas gustativas do que os adultos. Mito. É o contrário. Né? É o oposto, exatamente. As crianças, então, têm as papilas gustativas mais desenvolvidas que os adultos. E por que a gente vai perdendo com o passar dos anos? Não, porque elas vão evoluindo. Então você tem uma certa quantidade, você vai perdendo naturalmente. Elas vão murchando, vamos dizer assim, vão morrendo. Vão morrendo? E tem também fatores que aceleram isso, como utilização crônica de remédio, vamos supor, o indivíduo que faz uso de remédio para diabetes, para pressão, antidepressivos. Então, o cigarro faz com que a pessoa perca progressivamente o número de papilas. Por isso que o indivíduo que fuma fala, não tenho gosto, não sinto gosto dos alimentos. E não sente mesmo, né? Não sente mesmo. Por quê? Porque ele perdeu com o passar do tempo. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quando saboreamos um alimento, também identificamos o seu cheiro e sua consistência. Verdade. Verdade, né? Verdade. Aí é que é tudo uma integração. Você vem o cheiro, né? O alimento, ele libera gás. Por isso que quando você fala um alimento congelado, por exemplo, ele não libera gás. Então, por isso você não tem o cheiro. Você vai no congelador, muitas vezes você não sente o cheiro. É verdade. Não te dá aquela vontade de comer tal coisa porque você sentiu o aroma, Exatamente. Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque ele não libera partícula gasosa. Qualquer alimento na superfície, ele libera. E aí você associa o cheiro, que é o olfato, ao paladar. Já te dá água na boca, né? É isso aí, o água na boca é a verdade. Por quê? Vamos supor, você tem a informação da sua memória. Olha, sorvete de chocolate é muito bom. Começa a salivar, né? Aí você estimula o seu sistema neurovegetativo, você estimula o inconsciente, que aí vem a estimulação das glândulas salivares e do suco gástrico. É a mesma coisa, se é um cheiro ruim, você estimula o centro da náusea e do vômito, você começa a enjoar. A ficar com o estômago embrulhado, por isso que grávida tem a sensação maior. Então, por isso que grávida, sente um cheiro ruim, náusea e vômito. Porque fica mais aguçado, Exatamente, né? Isso, por causa do hormônio, o aumento da taxa de hormônio. E por isso que com o passar dos anos, a gente passa determinada idade, você sente menos o sabor dos alimentos também, não é? Então, aí você vai perdendo progressivamente o número de papilas. Porque remédio também faz isso, tudo. E a grávida é interessante, muitas vezes... Na gravidez, como está mais aguçado, ela começa a sentir um odor ruim. Por exemplo, a experiência com uma comida que você fez hoje, por exemplo. Ela passou a ter uma experiência ruim com o cheiro. Ou porque ela comeu demais e fez mal. Alguma coisa, exatamente. Ela é mais fácil reverter, porque ela teve uma experiência boa, muitas vezes, no passado, na infância. E teve uma experiência ruim na fase gravídica. Agora, se fosse a experiência lá atrás do início, aí seria mais difícil reverter, exatamente. Vamos ver mais uma? O nariz nunca se acostuma com um cheiro. Não, se acostuma. Se acostuma, né? Se acostuma, lógico. Por isso que quando você faz o teste do perfume, é a mesma coisa, tudo é treinamento. O jogador de basquete, ele fica... Por que você tem um treinamento de jogador de basquete? Para ele transformar o sistema somático, que chama, o sistema vegetativo automático. Então, no começo, eu fico mirando. 500 mil vezes. 500 mil. Olha, eu vou pôr a mão aqui. Depois vira automático, mas vira automático pelo treinamento.
A mesma coisa, o indivíduo enólogo que fica cheirando vinho. Então ele grava na memória o cheiro, não é que ele tem um super... Não. Tem um nariz fantástico. Não, é que a função dele é o quê? É o cheiro. Então qualquer pessoa podia se tornar um enólogo se quisesse. Isso é lógico, exatamente. A partir do treino, exatamente. Né? E tem também, vamos supor, a pessoa que perde um sentido, por exemplo, a visão. Ela começa a desenvolver outros sentidos. Que ficam mais apurados. Mais apurados. Aí você fala, por que o tato dela é mais apurado? Porque ela quer suprir a visão pelo tato. É a mesma coisa, o enólogo, ele cheira todo dia. A mesma coisa do teste do perfume. Mas aí nisso a gente tem a prática daquela história que a gente usa uma pequena parcela do nosso cérebro. Exatamente. Se a gente aprendesse a usar um pouco, 10% a mais que fosse, a gente já teria uma evolução muito maior. Então, mas memória é emoção. Então, vamos supor, você quer gravar. Você deve lembrar o seu primeiro programa. Mas se eu falar o seu 30º programa, você não deve lembrar. Não lembro. Às vezes eu vejo e falo, nossa, eu fiz isso, nem me lembro mais. Por quê? Porque você deu emoção. Então é aquele nervoso, olha, meu primeiro programa. Que aí marca, né? Então, a emoção está te marcando. O outro não, já virou uma rotina. Então, você perdeu a emoção, você não dá mais emoção para o fato. Então, é por isso que você não grava. Por isso que quando é vestibular, agora que chegou, todo mundo fala, viagem, vai fazer uma viagem. Isso aí é uma sacada legal. Por quê? Você vai estimular o seu cérebro em áreas que você nunca foi. Olha, para Alzheimer, por exemplo, o indivíduo você vem todo dia para a Gazeta. Se você mudar o seu trajeto todos os dias, você está estimulando sua memória. Mas você sabe que eu sempre tive mania de fazer isso. Muda o trajeto, eu sou destra, faço tudo com a mão esquerda, tomo banho no escuro. Porque senão a gente, quando percebe, assim, onde eu pus a chave? Você nem lembra onde colocou, porque foi tudo no automático. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A temperatura pode influenciar o sabor do alimento. Verdade. É verdade? Verdade. Porque você tem o mesmo nervo que inerva a sensação do gosto, é o mesmo que inerva a sensação da temperatura e a sensação da dor no rosto e na língua. Então chama nervo trigêmeo. Por isso que tem uma patologia até muito frequente, chama neuralgia do trigêmeo. O indivíduo que tem dor na região do dente, vai ao dentista com frequência. Não tem nada, né? Aí o dentista começa a extrair o dente, começa a retirar, o indivíduo fica sem o dente e na realidade é uma neuralgia do trigêmeo. Isso pode dar enxaqueca? Pode, se causa, assim, exatamente. Mas muitas vezes até uma sinusite causa o indivíduo, dói o dente. Mas como uma sinusite mas eu tenho sinusite, dói mesmo. Engraçado que é sempre o do mesmo lado. Isso, que é o mesmo nervo, porque né? ele passa pela cavidade paranasal, passa pelo seio maxilar. Que interessante. Eu não sabia, não. Então, influencia também no sabor do alimento justamente por isso. Por causa da temperatura. Então, vamos supor, quanto mais apimentado o alimento, mais quente o alimento, maior é a sensação do doce ou do apimentado. E quando você pega um frio, por exemplo, hortelã, você tem a maior sensação do azedo. É verdade. O hortelã, quando a gente come, a gente sente, parece que um frescor já. Isso, exatamente. Né? Vem disso. Legal. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Tem pergunta agora? Dalileia. Quando estamos grávidas, sentimos cheiros de longe. Tem alguma coisa a ver com o cérebro? Isso, é o hormônio. É o hormônio. É o hormônio que está alto. Então você apura os sentidos. Por isso que ela tem a sensação. Ela tem a sensação um pouco maior do cheiro. Não é o cheiro à distância, tudo. É a relação dela com a memória. Então ela gravou um determinado cheiro e ela tem uma sensação naquele determinado momento. Só que aqui na grávida, quando o hormônio está alto, ao invés de estimular a sensação do prazer, ele estimula mais a sensação neurovegetativa. O que é? Náusea e vômito. Então ela sente aquele cheiro de longe e fala, não posso sentir esse cheiro, exatamente, dá enjoo. Ela dá o enjoo, por isso que é desagradável o cheiro. E por isso que ela cria uma certa repulsa por aquele alimento ou aquele perfume. Não é o cheiro, é qualquer cheiro que tiver, que seja um pouco mais forte, que um pouco mais irritante, ela vai ter essa sensação, vai estimular o sistema neurovegetativo dela. Como vai dar enjoo para ela, muitas vezes ela vai vomitar, então ela passa a ser uma coisa desagradável. Agora, você falando nisso, doutora, eu fiquei pensando, tem mulher que durante um período da gravidez rejeita o marido. Você não pode sentir o cheiro dele, quer dizer, às vezes o pobre coitado falou alguma coisa que deixou a mulher brava, irritada, ficou na memória dela. E ela exatamente, ela executa como uma repulsão. Como uma repulsão. Puxa, então serve para você marido, viu?
conseguir entender que não é que ela escolheu isso. Isso é muito mais físico do que as pessoas imaginam. Vamos ver mais um? Existe alguma forma de utilizar essa memória dos sentidos para auxiliar em atividades do dia a dia, por exemplo? Até estudar? Pergunta a Duda. Exatamente. Sim, né? Aí o que acontece? Você tem fatores que estimulam a memória. O estimula a memória é a emoção, Kátia. Então, não adianta, por isso que quando o indivíduo fica, eu vou estudar 24 horas por dia na reta final de um vestibular, por exemplo. Um vestibular, está errado. Não adianta nada. Não adianta nada, pelo contrário, você vai cansar a mente, você vai dificultar o trabalho. Então, o que a pessoa deve fazer? O que estimula a memória? O que estimula o cérebro? É um fato novo. Procure fazer coisas que você não está habituado a fazer. Você nunca fez. Nunca fez, estimula muito a memória. E estimulando a memória, você consegue aí exercer qualquer coisa. Por isso tem muita gente que diz que a gente teria que treinar mais a memória, lendo livros de assuntos que a gente não gosta. Exatamente, por isso que o que dá? O que você não está habituado no seu dia a dia? Por isso que o indivíduo, muitas vezes, ele é criticado, ele vai para o esporte. Na realidade, que lá está estimulando a memória para ele. Sim. Então, você não gosta de ir ao museu, por exemplo, não tem o hábito, vá ao museu. Por isso, eu não sou acostumado a viajar para o interior, eu vou à praia. Só o fato de você fazer o movimento da viagem né? já é um estimulante, palavras cruzadas, porque te desafia. Então, fatores. E o mais comum é você andar por trajetos diferentes. Mudar a sua rota, né? Porque o shopping, o que ele faz? O estímulo vem de várias partes. O som, que é diferente, e a visão. Tem o estímulo luminoso de vários tipos de lojas. Nova York seria um excelente, sabe? As luzes. É verdade. Isso aí é um grande estímulo para a memória. Que legal. Então, capricha, viu, Duda, em estimular a sua memória fazendo coisas que você nunca fez. Vamos ver mais uma? Fábio Souza. Sinto que não consigo comer direito quando estou resfriado. O nariz tem alguma relação com o paladar? Tem. Tem, né? É o cheiro e o gosto. Quando você fala assim, olha, eu estou resfriado, eu não sinto o cheiro, não. O que acontece, você sente... Só que o impulso ele vai mais lentamente para o seu cérebro. O que domina passa a ser o paladar. Então você sente o gosto, mas tem dificuldade de sentir o cheiro. Mas você sente também o cheiro, só que é retardado. Meio que a gente engana o cérebro. Exatamente. Seria assim. Viu, Fábio? Essa também não sabia, não. Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Luísa, queimadura na língua pode atrapalhar no paladar? Não, pode atrapalhar porque é o mesmo nervo. E a dor supera qualquer estímulo que você tem. Uma dor maior supera aquela dor menor que você estava sentindo. Exatamente. Né? Todo mundo critica a dor, mas a dor é o melhor sinal para o indivíduo. O que a dor representa no corpo? Um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Então, quando a pessoa fala, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no membro superior, dor no tórax, alguma coisa está errada. Então, é por isso que ela persistindo, você deve procurar o seu médico. É um alerta, né? É um alerta, exatamente. Então, a língua pode atrapalhar mesmo o paladar. Atrapalha com a queimadura. Tem como. Um beijo, Luísa. Vamos ver mais uma? Thaísa, toma um remédio controlado diariamente. Depois de um tempo, passei a sentir menos paladar. Isso faz sentido? Faz sentido. Foi aquilo que nós falamos, do É. remédio que diminui o número de papilas gustativas. Remédio, cigarro e bebida diminui com o passar do tempo a sensação do paladar. Agora, imagine uma pessoa que se automedica, os transtornos todos que ela pode ter, fora os transtornos de tomar uma medicação que não é correta para aquilo que ela julga ter, também de paladar, e a pessoa que começa a se alimentar menos e, consequentemente, fica mais vulnerável, né? Então, quando você fala assim, eu vou tomar um remédio, o que você faz? Você se adapta a um tipo de medicação. Quando você precisar daquele remédio, na realidade, ele não faz efeito. Isso é muito comum para quê? Para dor de cabeça, enxaqueca. Então, o indivíduo vem, nossa, doutor, já tomei tudo. Mas como ele tomou? Então, hoje ele perdeu a função. Quando ele precisar, aquele remédio não faz mais efeito, exatamente. Né? Aconteceu isso com muitos antibióticos aí no passado, que perderam, de fato, essa função, porque as pessoas tomavam de uma forma errada. Entende? Então, hoje criou-se... É muito complicado falar disso aí, de antibiótico. Por que o antibiótico? Porque o antibiótico, na realidade, em muitos serviços, não é usado da forma correta. Sim, é verdade. Então, muitas vezes você fala o quê? Olha, meu filho está com uma infecção, com resfriado. Resfriado é o quê? Vírus ou é bactéria? É vírus, então não tem que tomar antibiótico. Porque não vai funcionar. Aí você cai num pediátrica, ele dá antibiótico. Por quê? Porque muitas vezes ele não quer pagar para ver uma piora da criança.
E aí essa criança está tomando antibiótico, e ela vai ter um novo resfriado, aí ela vai... Sim, porque era um vírus que precisa acabar o ciclo desse vírus, né? Quando ela, na realidade, tiver uma infecção e precisar, ela precisa tomar um antibiótico intra-hospitalar. Porque daquela forma oral comum já não vai funcionar, Não faz né? efeito. É a mesma coisa quando você fala hoje, muitos pacientes, muitas famílias preferem o familiar internado no hospital, ao invés de levar para casa. Isso é um problema de saúde pública hoje em São Paulo. É mesmo. E que é o ruim disso aí? A pessoa se adapta a um bicho do hospital. Que nem, por exemplo, a minha flora bacteriana é do hospital, então é agressiva. Sim. É diferente da minha. Diferente da sua. Se eu tiver uma infecção, por exemplo, muitas vezes eu preciso tomar um remédio muito mais forte que você. Sim, porque o seu corpo já está mais forte para matar. O bicho que tem comigo, ele tá é mais forte. resistente que o bicho que tem em você. Por isso que muitas vezes você fala, o tempo de internação de um paciente interfere por quê? Você precisa dar um antibiótico muito mais potente. O antibiótico mais potente ele é muito mais Quer dizer, se tivesse a indicação desse paciente ir para casa, ele se recuperaria muito mais rápido, sem a necessidade de medicamentos tão fortes. Exatamente. Né? Mas aí quando a gente ouve o médico falar, é melhor você se cuidar em casa, a gente acha o quê? Tá querendo me ver fora daqui porque quer a vaga para outro. Exatamente. Quando na verdade que é o melhor para a gente, né? Exatamente. Muitas vezes você vê hoje processos médicos quando o indivíduo indica, dá alta para o paciente e a família questiona o médico. E na realidade você quer prevenir uma infecção maior. Ou até uma infecção hospitalar. Então, uma infecção hospitalar com uma infecção que é extremamente severa, né? Exatamente. Dr. Félix Chadá Neto, que é neurocirurgião, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Olha, o seu nome eu vou guardar bem, porque eu adorei a entrevista. Muito Obrigada. Obrigado, Obrigada mesmo, viu?